Meu nome é Marcijane Vignotti, fui orientada pelo professor Dr. César Luiz Siqueira Júnior e vou apresentar a conclusão do meu trabalho de pesquisa e que também foi apresentada como meu trabalho de conclusão do curso Ciências Ambientais e tem como título Detecção de uma protease com atividade milk clot em extrato bruto de folhas de cinnamon. As proteases são um dos compostos vegetais mais estudados, pois possuem atividades catalíticas envolvidas em todos os aspectos do ciclo de vida dos vegetais. Por isso, a busca por novas fontes de proteases vegetais tem recebido muita atenção, por conta das mesmas possuírem estabilidade a diferentes temperaturas e pHs, sendo empregadas em vários processos industriais. Meu projeto de pesquisa consistiu em detectar e caracterizar proteases no extrato bruto de folhas de cinnamon. A Melia zedaraki, da família das meliáceas, é nativa de países da Ásia e é conhecida no Brasil, entre outros nomes, como erva de Santa Bárbara e cinnamon. E se trata de uma planta que possui propriedades bioativas já comprovadas cientificamente. Essas propriedades podem ter, além de diversos fins terapêuticos, assim também como possui ação inseticida, pela presença de um composto de baixa toxicidade ambiental, a azadiractina. Também já foram descritas proteases presentes em frutos do cinamomo, que foram classificadas como proteases cisteínicas. As proteases cisteínicas presentes em algumas plantas possuem forte potencial comercial, pois apresentam grande atividade proteolítica e são ativas em uma ampla faixa de temperatura e pH. As proteases ou peptidases são um grupo complexo de enzimas que diferem sua especificidade de substrato, mecanismo catalítico e sítio ativo. Elas são catalisadoras da hidrólise de ligações peptídicas, degradando-as em aminoácidos e peptídeos menores. Podem ser divididas em duas classes, endopeptidase e exopeptidase. As proteases representam cerca de 60% do total da produção de enzimas industriais e são aplicadas em diversos setores, tais como alimentícia, farmacêutica, limpeza, entre outros. Elas são encontradas em diversas fontes, tais como planta, animal e micro-organismo. As proteases vegetais conhecidas e amplamente utilizadas na indústria inclui-se a papaína, que é uma enzima encontrada no mamão, e a bromelaína, protease derivada do caule frito do abacaxi. No ramo dos laticínios, as proteases desempenham papel fundamental na produção de queijo, pois estão envolvidas nas etapas de coagulação do leite e maturação de queijos. Entre os coagulantes vegetais, alguns têm sido tradicionalmente utilizados para essa finalidade, como a enzima cardosina, oriunda de extratos de Cinara cardúnculo. A quimosina, oriunda do abomaso de bezerros, é tida como o coagulante mais bem estabelecido nos processos de fabricação de queijo. Hoje em dia, ela já é amplamente produzida por micro-organismos. No processo de produção de queijo, as proteases coagulantes, como a quimosina, atuam na hidrólise da caseína, que é a camada externa da caseína, uma importante proteína do leite, e quebra a ligação peptídica entre os resíduos de aminoácidos da posição 105 e 106. Havendo a desestabilização das micelas presentes nessa proteína do leite e a formação da paracacaseína e liberação de macropeptídeos. Como forma de substituir a quimosina animal, seja por questões éticas e religiosas, busca-se novas alternativas de enzimas coagulantes. Os coagulantes substitutos dos coágulos animais devem seguir as propriedades específicas desejáveis, possuir alta atividade coagulante e ter baixa atividade proteolítica. Para avaliar o potencial de um extrato vegetal, vários fatores são necessários para caracterizar a estabilidade enzimática. As investigações com o intuito de avaliar novas alternativas de proteases coagulantes para a indústria podem resultar em melhores produtos e alimentos inovadores com sabores e texturas diferentes. A variedade de opções de coalhos derivados de proteases vegetais torna-se importante para os consumidores que optam por não consumir queijo de procedência animal, além de melhorar os benefícios ambientais e contribuir para o desenvolvimento sustentável. O objetivo geral é detectar e caracterizar bioquimicamente a atividade proteolítica e coagulante de proteases bioativas extraídas de folhas de Melia zedaraki.
Desse modo, este trabalho visa avaliar a atividade de coagulação da protease, a fim de contribuir com novas aplicações. As folhas de cinamomo foram coletadas nos municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra, no estado do Rio de Janeiro. O material foi lavado seco em estufa e, posteriormente, pulverizadas em aparelho moedor para a obtenção de um pó. A solução de extração foi em HCl 250 mmol e, para a dosagem de proteínas, utilizado o método de Bradford. Foram realizados ensaios para detectar atividade proteolítica e coagulante do extrato. O ensaio de atividade proteolítica utilizou o BANA 5 mmol em DMSO 10% como substrato e a quimopapaína como enzima controle. O ensaio de coagulação do leite foi realizado com base no método de Arima e o ensaio de atividade proteolítica baseado no método de Siqueira Júnior e colaboradores. Foram realizados ensaios para verificar o efeito de estabilidade em diferentes pHs e temperatura e para determinar as constantes cinéticas. E para a coagulação do leite, o efeito de diferentes concentrações de sais. Para os ensaios de coagulação do leite, foi preparada uma solução de leite desnatado na concentração de 10% em tampão cloreto de cálcio a 10 mmol em pH 6,5. Em seguida, as alíquotas da solução foram incubadas por 10 minutos a 50 graus Celsius. Após esse tempo, o ensaio foi iniciado adicionando nos tubos controle a quimosina e nos tubos de amostra o extrato bruto. O andamento da atividade foi observado por um período mínimo de 2 horas, para a verificação da formação dos primeiros grumos de coagulação do leite. Em seguida, essa mesma metodologia foram realizados ensaios do efeito pH, temperatura e concentração de sais. Os resultados do efeito do pH na atividade proteolítica do extrato bruto demonstram que a protease apresentou atividade em todos os pHs testados, porém, houve atividade maior entre os pHs 6 e 8, sendo o pH 7 a faixa em que a protease obteve maior atividade. Após tratamento nos diferentes pHs durante 60 minutos, foi possível perceber que, em todos os pHs testados, a atividade proteolítica foi superior a 60%, mas a maior estabilidade ocorreu na faixa de pH nos quais a enzima mantém sua atividade ótima. Isso demonstra a alta estabilidade e ampla faixa de pH da enzima. A atividade proteolítica no extrato é mais proeminente entre 30 e 70 graus Celsius, atingindo maior atividade a 40 graus. Em temperaturas superiores a 70 graus Celsius, a atividade da protease é comprometida, sendo totalmente inativada a 80 graus Celsius. Em relação à estabilidade térmica, o extrato manteve atividade proteolítica entre 30 e 100 graus após incubação de 60 minutos e a atividade residual manteve-se entre 64 e 86%, sendo a maior estabilidade observada a 40 graus Celsius, demonstrando que a protease manteve boa estabilidade e atividade proteolítica em diferentes temperaturas. A enzima apresentou atividade coagulante entre os pHs 4 e 7, e tendo como um pH ótimo para atividade o pH 5. Em pHs superiores a 7, a atividade da protease é comprometida, sendo totalmente inativada em pH 8, resultado que se aproxima do pH ótimo da quimosina, que pode variar entre 5,1 e 5,8. As enzimas de origem vegetal, descritas e utilizadas na coagulação do leite para a fabricação de queijo, são muito ativas em pH ácido. A protease contida no extrato apresentou boa atividade coagulante em todas as faixas de pHs após incubação de 60 minutos. Houve maior atividade em pH 4. Em pHs mais alcalinos, apesar de se manter estável, a atividade da enzima tem um leve declínio quando comparada à atividade da enzima após tratamentos em pHs mais ácidos. A protease apresentou atividade coagulante a partir de 35 graus, quando obteve aproximadamente 0,66 ACl. A atividade foi significativa em temperaturas entre 35 e 60 graus Celsius, contudo, a atividade mais proeminente ocorreu a 50 graus, sendo essa a temperatura ideal para a atividade de coagulação do leite. Temperaturas superiores a 65 graus Celsius levaram à perda de atividade da protease, que foi totalmente nula a partir de 70 graus. A avaliação da estabilidade térmica da protease também foi avaliada em diferentes temperaturas e incubados por 60 minutos.
Os ensaios de coagulação do leite foram realizados na temperatura ótima, 50 graus, e a protease apresentou estabilidade térmica entre 30 e 60 graus. O tratamento em temperaturas maiores que 60 causaram a desestabilização da atividade coagulante, que foi eliminada totalmente a 70 graus Celsius. A alta estabilidade térmica é vantajosa na escolha de protease nas aplicações industriais. Ensaios para verificar o efeito da concentração de cloreto de cálcio e sódio sobre a atividade coagulante foram realizados na concentração desses sais variando de 10 milimolar a 1 molar e foram comparados com a atividade sem a presença desses sais. No cloreto de cálcio, a atividade máxima atingida foi na concentração de 50 milimolar, o que sugere que o cálcio se comporte como agente catalisador da enzima. Já no cloreto de sódio, a concentração de 10 milimolar reduziu a atividade da enzima em aproximadamente 77%, quando comparado ao controle. As concentrações maiores que 10 milimolar eliminaram totalmente a atividade da enzima. Foi avaliado o efeito de diferentes concentrações de substrato na atividade enzimática para obter os valores para os parâmetros cinéticos, Vmax e Km, com os gráficos seguindo a curva de Michaelis-Menten. A razão entre atividade coagulante e atividade proteolítica é um dos critérios mais importantes para uma enzima ser considerada uma alternativa de quali. O valor de R alto torna melhor a possibilidade de maior rendimento e qualidade do queijo produzido. A protease de folhas de cinamomo obteve um valor de 58,89 e foi comparado com o valor da quimosina, conforme a tabela. E esse resultado sugere preliminarmente potencial coagulante na protease detectado no extrato bruto. Ao final dos ensaios, foi produzido queijo artesanal obtido da protease de folhas de cinamomo. Foi utilizado 1 litro de leite desnatado e aproximadamente 50 ml de extrato bruto das folhas de cinamomo. O tempo de coagulação para a quantidade de substrato coagulante utilizados foi de aproximadamente 30 minutos. Como resultado, o queijo apresentou aspecto semelhante ao queijo quali, mas com textura mais firme, odor ligeiramente ácido, e essa cor branco esverdeada, com grânulos, é devido à presença da clorofila do extrato. Baseado nos dados do estudo, sugere-se que a protease produzida em folhas de cinamomo possui propriedades coagulantes com potencial para serem empregadas biotecnologicamente em processos industriais e alimentícios. Como a planta possui diversos princípios ativos, é importante aprofundar a pesquisa relacionada à sua recomendação para consumo, além de outros estudos, como a purificação da enzima, que permite o conhecimento das demais propriedades e características. E aqui são as referências. E para finalizar, quero agradecer a todos pelo tempo e atenção. Muito obrigada, NUPSA, e muito obrigada, Unirio.